Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Canal que eu desenvolvo com o propósito de facilitar o seu dia a dia, de melhorar o seu dia a dia, trazendo questões de implantação de sistemas, de procedimentos, de instruções, de requisitos legais, tudo isso para fazer com que você tenha conhecimento e, consequentemente, facilitar o seu dia a dia sempre com uma linguagem simples, com uma linguagem fácil, para que você possa aplicar. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno do Sistema de Gestão Integrado e consultor também na área de Sistema de Gestão Integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Hoje, eu quero fazer um bate-papo com vocês na verdade, mostrar um anexo de uma NR que eu fiz um vídeo recentemente. Então, para dar continuidade naquele vídeo que eu comecei, hoje a gente vai falar um pouquinho de um anexo desta NR. Se você ficou curioso e quer saber qual é a NR, fica no vídeo e aproveita o conteúdo. Alguns vídeos atrás, você viu que eu comecei a falar sobre a NR12. E dentro da NR12 eu falei que é uma NR densa, é uma NR bastante técnica e que em um vídeo só não dá para falar dela. Não dá para a gente bater um papo sobre ela. E eu fiz alguns comentários, algumas dúvidas ali, alguns posicionamentos sobre este novo texto da NR. E hoje eu quero dar continuidade, mas não falando da NR, e sim de um anexo dessa NR que é tão importante quanto a NR, afinal de contas faz parte dela, mas que a gente precisa olhar para ele com carinho também, que é o anexo 2 da NR12, que fala sobre conteúdo programático da capacitação dos colaboradores na utilização, na manutenção, na operação de máquinas e equipamentos. Então, hoje a gente vai falar de uma maneira básica, de uma maneira simples, olhar e comentar um pouquinho sobre este anexo, que é importante. Afinal de contas, a gente precisa ter capacitação para operar as máquinas e equipamentos das nossas empresas. Bom, então vamos dar uma olhada no que diz este anexo da NR. Então, como eu falei para vocês, o anexo 2 da NR12, capacitação para conteúdo programático de capacitação, né? E ele já traz ali para a gente, no primeiro item, que a capacitação para operação de máquinas né? Operação segura de máquinas, deve abranger as etapas teóricas e práticas, a fim de proporcionar uma competência adequada ao operador para o trabalho seguro. E aí ele vai trazer o conteúdo mínimo. Então veja só, é importante você ter todo o conhecimento teórico e o conhecimento prático em cima daquela máquina. Muitas vezes a máquina vai ser operada por essa pessoa que está sendo capacitada e vai ter um supervisor. É importante ter alguém acompanhando, não um supervisor como nível hierárquico, mas um supervisor como alguém que conhece mais profundamente a prática da máquina para acompanhar ali e te dar ali um suporte, orientar em algumas atitudes, até mesmo alguns detalhes que a parte teórica não compreende, que a gente consegue só ver na prática. Por isso que é importante a gente ter essas duas situações dentro desta capacitação. Seguindo em frente, o primeiro item que ele fala do conteúdo, descrição e identificação dos riscos associados a cada máquina e equipamento e as proteções específicas. Então, você vai ter que mostrar para esse colaborador quais são os riscos a qual ele está exposto dentro da operação dessa máquina e quais as proteções que são aplicadas a essa máquina. O funcionamento das proteções e como devem ser usadas, como e quem e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida e por quem, sendo a maioria dos casos somente o pessoal de inspeção ou de manutenção. Isso aqui é um detalhe muito importante dentro da operação e das máquinas e equipamentos. Nenhum operador deve alterar as configurações da máquina ou das proteções da máquina.
Configurações que eu quero dizer com relação à segurança da operação da máquina. Nenhum operador. Como a própria NR e o próprio anexo traz, somente pessoas capacitadas e habilitadas para esta execução, para esta atividade, que são as atividades de inspeção ou de manutenção, porque são pessoas que entendem como deve ser feito esta atividade, a remoção desses dispositivos de maneira segura para que não venha causar algum acidente ou alguma fatalidade. Então isso é muito importante. Eu falo isso e ressalto porque eu já vi muito operador de máquina fazer o famoso jump, né? Eu tenho um sensor de luz, eu tenho um intertravamento, eu tenho um dispositivo de parada, um sensor de parada, alguma coisa. O cara vai lá e ele burla isso. Infelizmente, é uma prática que existe dentro das empresas, é uma realidade, e isso tem que ficar muito bem claro para o operador, que o que ele está fazendo, seja qualquer motivo que ele julgue, né, para fazer aquele jump, não pode ser feito por ele. Ele não tem conhecimento, ele não é treinado para isso. Ele é treinado para operar a máquina, ele é treinado para fazer o setup da máquina, para alimentar, para retirar as peças produzidas, ou os equipamentos, enfim, mas não para fazer esse tipo de intervenção. Isso tem que ser reforçado constantemente, porque isso vai causar algum acidente ao longo do tempo. Isso é líquido e certo, né? Às vezes que você tem acidentes com máquinas, a- a- algumas das causas são as manipulações dos dispositivos de segurança que são feitas indevidamente. Bom, falamos aí desse item que eu dei uma evidência, ressaltar isso, né? Outro item que deve estar no conteúdo programático, o que fazer. Então, por exemplo, contatar o supervisor, se tiver uma proteção ou algum dispositivo de segurança não estiver funcionando de maneira adequada, você deve interromper sua máquina e informar o seu superior de nível hierárquico imediato para que possa ser corrigido, seja qual for aí, e o como fazer e o que fazer nessas situações quando um dispositivo desse para. Os princípios de segurança de utilização de máquinas e equipamentos, segurança para os riscos mecânicos, elétricos e outros riscos relevantes, né? Então você vai falar aí de todas essas situações, métodos de trabalho seguro, permissão de trabalho, e sistemas de bloqueio de funcionamento da máquina ou equipamento durante operações de inspeção, limpeza, lubrificação e manutenção. Então, tudo isso faz parte do conteúdo básico para, para a operação de máquinas e equipamentos. Então, é importante, veja, não entramos aqui no detalhe da máquina. Você, com certeza, vai agregar muito mais itens a esse treinamento por conta por conta da característica da máquina que você tá utilizando, está operando, enfim. E lembrar que isso não é algo efetivamente, como é que eu posso falar? Que você vai treinar e capacitar uma única vez, né? Você deu esse treinamento e está tudo resolvido. Não, você tem que sempre reorientar, sempre falar, sempre estar aí comentando e falando sobre estes itens ao longo do tempo, sempre relembrar e recapacitar os seus colaboradores. Então, esse é o conteúdo mínimo para este primeiro item, né? Depois, a capacitação dos operadores de máquinas automotrizes
ou autopropelidas devem ser constituídas das etapas de teórica e prática e possuir conteúdo programático mínimo descritos na linha do item 1 deste anexo. E ainda, né, então, para as máquinas automotrizes e autopropelidas, empilhadeiras, transpaleteiras elétricas, enfim, todas essas questões, você vai agregar a isso noções de legislação de trânsito e legislação de segurança e saúde no trabalho, noções de acidentes e doenças decorrentes da exposição dos riscos em equipamentos e implementos, aqui olhando um pouquinho para a parte agrícola, então toda a parte de tratores e seus implementos, parte rural do agronegócio, medidas de controle de riscos e equipamentos de proteção coletiva e proteção individual, operação com segurança em máquina, inspeção e regulagem e manutenção com segurança, sinalização, procedimentos para situações de emergência e noções de prestação de primeiros socorros. Lembrem-se, isso está voltado para as máquinas autopropelidas, ou seja, que elas conseguem se mover por si só, não dependem da força humana para se movimentar. Então, existem alguns detalhes aí que precisam ser colocados aí dentro destas condições. E por fim, a etapa prática deve ser supervisionada e documentada, podendo ser realizada na própria máquina que será operada. Então veja a importância deste conteúdo programático para a operação de máquinas e equipamentos. Não só a operação, né, mas como a parte de limpeza, inspeção e manutenção. A gente precisa fazer isso ao longo do tempo. Um primeiro momento, uma máquina nova, que tem todas as características, tem que ter um manual em português, se for importada, todos os equipamentos, todos os dispositivos de segurança, todas as sinalizações necessárias, você passar isso para os colaboradores, treinar os colaboradores nessas questões, não só de operação, mas toda essa parte de segurança. Nas autopropelidas, todas essas questões que a gente viu, né? Então, você está vindo com trabalho rural, por exemplo, está vindo com um equipamento novo, com um implemento agrícola novo, você vai ter que dar o treinamento não só da operação, mas também de tudo isso que a gente está falando. E não é só o treinamento inicial, não é só o treinamento quando o equipamento chega, que o equipamento é novo, mas fazer este treinamento, ou melhor, fazer a recapacitação periódica dessas máquinas, da utilização da operação dessas máquinas. Porque, volto a falar, a gente acaba, que eu já falei em algum vídeo, né? A gente entra no automático do dia a dia da operação e acaba se esquecendo, ou acaba não se esquecendo, né? Mas você acaba criando uma certa confiança naquilo que você está fazendo, que você esquece, que você deixa de realizar algumas atividades com segurança, como o exemplo que eu dei de fazer o bypass dos dispositivos de segurança, e aí o trabalhador justifica isso como desse jeito eu consigo aumentar a velocidade da máquina, eu consigo produzir mais e eu consigo atingir minha meta. Se ele está lá, ele tem algum motivo, ele tem alguma razão de estar lá e é necessário que ele esteja lá. Então, se você vai produzir mais, você precisa pensar de uma outra maneira para aumentar essa produtividade com segurança. Então, o vídeo de hoje é para fazer esse bate-papo, relembrar essas questões, mostrar para vocês esse conteúdo para operação de máquinas e equipamentos de uma NR extremamente densa, extremamente técnica e extremamente importante para a linha produtiva. Estamos entrando na época da indústria 4.0, 5.0, onde entra toda a parte de automatização, de internet, de comando, de todas essas questões de automação, que é muito importante, que é válido, e a gente precisa agregar isso dentro, né, esse vídeo que eu passei para vocês agora, esse anexo de capacitação, dentro de todas essas mudanças. Não esquecer só do operacional e do volume, mas sim também da parte de saúde e segurança do trabalho. Então é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo de hoje. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, coloque aqui o que você achou do vídeo, o que você pensa sobre este anexo, para contribuir para a gente poder agregar aí dentro desse conhecimento. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, aproveite e ative as notificações. Antes de ir embora, né, e não menos importante, falar aqui uma coisa por último, mas não menos importante, as redes sociais estão aqui, as minhas redes sociais estão aqui descritas no vídeo, aqui embaixo. Aproveite os outros conteúdos que estão disponibilizados, inclusive lá no site.
no gustavovank.com.br. Tem uma série de cursos de aprimoramento para você aplicar e para você melhorar os seus conhecimentos, mas de uma maneira mais profunda, para que você possa aí ter resultados significativos tanto na sua carreira profissional quanto na empresa que você está atuando. Um grande abraço, eu fico por aqui e a gente se fala no próximo vídeo. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de sistemas de gestão integrado e consultor também em sistemas de gestão integrado, que envolvem qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Meu propósito com esse canal é te ajudar, facilitar o seu dia a dia nos diversos assuntos, na aplicação de normas, instruções de trabalho, requisitos legais, enfim, tudo aquilo que envolve a gestão de alguma forma dentro da sua organização, enfim, dentro dos temas que a gente trata, que eu trato aqui com vocês. E hoje eu quero fazer esse vídeo, não começar, né, mas começar a fazer esse vídeo para você que está começando a se interessar pela área de segurança do trabalho, tem alguma curiosidade, ou mesmo para você que já atua na área e que às vezes quer relembrar algum conceitozinho que é bem básico para nossa área, mas não menos importante. Então fica no vídeo e aproveite esse conteúdo.